Olá, boa tarde a todas e todos que nos acompanham nesse dia 9 de maio de 2025. Meu nome é João Pedro, eu trabalho na área de programação mensal e vou conduzir mais uma reunião semanal de programação da operação, a segunda desse mês de junho, na verdade de maio, perdão. Nossa reunião vai ser dividida em três blocos intercalados com intervalos de 5 minutos, durante os quais nós faremos a leitura e análise de dúvidas recebidas. E para o envio das dúvidas, basta registrar o comentário na caixa que fica embaixo do vídeo da transmissão. No retorno do intervalo, nós iniciaremos um novo bloco com as respostas das perguntas e seguiremos com as apresentações previstas. Por fim, eu aproveito para relembrar que a nossa reunião é gravada e o vídeo da gravação será disponibilizado no canal do INS no YouTube para consulta posterior. Além disso, todas as apresentações feitas ao longo dessa tarde serão disponibilizadas no respectivo produto lá no Sinteg. Dados os recados iniciais, eu passo agora para a agenda de hoje. Então, teremos no primeiro bloco apresentações feitas pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. No segundo bloco, nós teremos apresentações da Gerência de Previsão de Carga e da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede. E fechando, no terceiro bloco, nós teremos apresentações da Gerência de Programação Mensal e da Gerência de Programação Diária. Agora, dando início ao nosso primeiro bloco de apresentações, eu vou chamar o Eduardo para apresentar a previsão meteorológica. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde a todas e todos. Compartilhando aqui a tela. Imagino que já esteja aparecendo para vocês. Então, vou dar início com a previsão meteorológica, sempre falando o que aconteceu na última semana. Essa última semana, ela teve predomínio de céu claro na maior parte das bacias do Sim. Do meio para o final dessa última semana operativa, a gente teve a formação de algumas áreas de instabilidade, aproximação, de uma frente fria também do Rio Grande do Sul, e aí com isso a gente teve uma ocorrência de precipitação intensa, principalmente nos últimos dias, nas bacias do Jacuí, do Uruguai, principalmente no trecho mais baixo da bacia do Uruguai, em alguns pontos da bacia do Iguaçu e da incremental Itaipu, e também na bacia do Rio Madeira, principalmente na cabeceira da bacia do Rio Madeira, tanto no trecho peruano quanto no trecho boliviano. Nas demais bacias do Sim, como a gente consegue ver aqui no mapa, tanto de satélite quanto no mapa de acumulado, a gente praticamente não teve precipitação nessa última semana operativa. Em relação à radiação solar, né, como a gente não teve muita precipitação, a radiação solar ficou bem favorecida nos parques eólicos, tanto do sudeste, nos parques solar fotovoltaicos, tanto do sudeste quanto do nordeste, com redução da radiação solar só na região sul, por causa dessa frente fria. Em relação à geração eólica, né, a gente teve a intensificação da alta subtropical do Atlântico Sul nessa última semana, o que favoreceu a geração eólica em todo o Nordeste, principalmente em comparação com a semana anterior. Também nessa última semana, né, a gente viu a elevação das temperaturas no decorrer do dia, principalmente agora que a gente se aproxima do final da semana operativa, a gente tem registrado temperaturas mais elevadas, tanto no sul quanto em São Paulo e no Rio de Janeiro, e com isso, nessa semana, a gente teve temperaturas mais elevadas que na semana anterior. Agora, falando da próxima semana operativa, a próxima semana operativa ela começa com o avanço dessa frente fria pela região sul, esse sistema avança para o sudeste, mas passa a atuar apenas de forma litorânea no sudeste, no nordeste, os três modelos concordando com isso. Então, para a próxima semana operativa, assim como na semana atual, os maiores volumes de precipitação ficam restritos às bacias da região sul, principalmente o Jacuí, o Uruguai, o Iguaçu, a bacia do Paranapanema e a incremental a Itaipu. Para o Tietê e para o Paraíba do Sul, a gente tem uma previsão de precipitação a partir entre domingo e segunda-feira, mas com volumes bem menores. Depois desse avanço de frente fria, né, a gente não tem mais nenhum sistema atuando no Brasil, só uma massa de ar frio, e aí para a próxima semana a gente volta a ter redução da temperatura nas capitais do Sul, também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em relação à geração eólica e à geração solar fotovoltaica, mesmo com o avanço da frente fria, para a próxima semana a expectativa é de estabilidade. Mesmo na geração eólica, nesse sistema avança, mas ele não deve ter muitos impactos muito significativos na geração eólica da próxima semana operativa. Era isso que eu tinha para apresentar e eu te passo de volta a palavra. Obrigado, Eduardo. Dando sequência, eu vou chamar o Arthur para falar sobre a previsão hidrológica.
Obrigado, João. Boa tarde a todas e todos. Então, dando início à apresentação da previsão hidrológica, a gente começa com o acompanhamento diário de ENAs do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. O que a gente vem verificando é uma ENA constantemente abaixo da MLT até o mês de abril. O mês de maio começou com a ENA até acima da média, só que a expectativa agora dos próximos dias é ficar abaixo da média de longo termo. E com isso, a previsão mensal fica em 86% da MLT, isso representando o 25º percentil do histórico de Iena. Tendo uma visão das bacias, aqui a gente tem tanto a bacia de Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, com valores verificados abaixo da média de longo termo em praticamente todo o horizonte e com previsões mensais para o mês de maio abaixo dessa média de longo termo. A bacia de Rio Grande fica com uma previsão para o mês de maio em 65% da MLT, a do Paranaíba em 83% da MLT, a do Paranapanema em 49% da MLT e a do Paraná em 78% da MLT. Para o subsistema sul, a gente também vem praticamente todo o histórico apresentado aqui de ENA diária abaixo da média de longo termo, e a expectativa da previsão mensal é de continuar com estes valores abaixo da média, sendo a previsão mensal, ela indica 34% de MLT de ENA, representando o 20º percentil do histórico para o mês de maio. Dando um zoom nas bacias, é um reflexo do que a gente viu anteriormente, de maneira agregada. Todas as bacias aqui do Rio Iguaçu, Jacuí e Uruguai apresentam previsão de ENA abaixo da média de longo termo. O único destaque aqui é que para os próximos dias tem algum indicativo de aumento da energia natural fluente, nada que faça ultrapassar a média de longo termo, e o maior impacto deve acontecer na bacia do Rio Jacuí, atingindo algo em torno de 600 megawatts médios de ENA. Ainda assim, a previsão mensal continua abaixo da média de longo termo. Para o subsistema Nordeste, a gente também vem constantemente abaixo da média de longo termo, a expectativa é de continuar abaixo da média, e a previsão mensal fica em 43% da MLT, representando o sexto percentil. Para o subsistema Norte, a gente também vem verificando desde o final de março valores abaixo da média de longo termo, não tão baixo igual os subsistemas anteriores, mas ainda assim valores que indicam uma média mensal abaixo da MLT, e com a previsão para o mês de maio também abaixo da MLT, sendo para o subsistema Norte do mês de maio uma previsão de 64% MLT, sendo o sexto percentil. E como reflexo disso, a gente tem a bacia do Rio Tocantins com comportamento previsto de recessão e média mensal abaixo da MLT. Tendo uma visão da previsão hidrológica para a próxima semana, a gente tem uma previsão entre 120 e 160% MLT somente na bacia do Rio Madeira. Grande parte das previsões estão abaixo de 80% MLT. Um grande destaque aqui é o Sul, com a maioria das bacias com previsão abaixo de 40% MLT, com exceção do Jacuí, que a gente viu que tem alguma resposta na próxima semana. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o maior destaque aqui é o Paranaíba, com a previsão entre 80% e 120% da MLT. E no subsistema Norte, a gente pode constatar aqui o Tapajós, com previsão entre 80% e 120%. Subsistema Nordeste, entre 80% e 120%, a gente tem a bacia do Rio Paranaíba. Falando agora da evolução da ENA mensal, a gente teve verificado, comparado no mês de abril, um valor para o subsistema Sudeste em torno de 45 mil megawatts médios. A expectativa agora é de redução desse valor, e de maneira geral isso acontece para todos os demais subsistemas, né? A expectativa de redução da ENA mensal comparado com o mês de abril. E uma evolução do que a gente vem prevendo para o mês de maio no PMO e nas revisões, a gente tem como maior destaque uma redução na previsão mensal do subsistema Sul, que partiu do PMO com 48%, na revisão ficou com 49%, e agora a previsão fica em 34% da MLT de ENA. O subsistema Sudeste esteve praticamente estável na sua previsão. O Norte teve uma redução de cerca de 6 pontos percentuais entre a revisão 1 e a revisão 2,
E o subsistema Nordeste teve uma melhora aí de 4%, 4 pontos percentuais, desculpa, em relação à revisão 1. Um último aviso, a gente está com o processo Shadow das previsões ali da usina de Canastra, e a gente só quer divulgar o cálculo da vazão artificial, né, que é o valor máximo entre zero e o mínimo entre a vazão do posto 221, que é Salto, no Rio Grande do Sul, -1, e o valor de 12 metros cúbicos por segundo. Então, o cálculo da artificial de Canastra está sendo feito dessa forma. Bom, com isso eu encerro minha apresentação, fico à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a palavra para você, João. Maravilha, Arthur, muito obrigado. E agora, para fechar o primeiro bloco, eu vou chamar o Paulo Vitor para nos trazer a operação hidráulica. Boa tarde, Paulo Vitor. Boa tarde, João Pedro. Muito obrigado. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Para fazer essa breve operação aqui sobre a operação hidráulica, trago aqui o destaque para as salas de crise e acompanhamento coordenadas pela ANA, com participação do NS, onde trarei aqui os destaques do que foi apresentado na sala da Bacia do Rio São Francisco, que aconteceu no último dia 6 de maio, sendo que a próxima sala deve estar agendada para o início do mês de junho. Ainda no mês de maio, teremos ainda também as salas do Paranapanema, do Tocantins e também da Bacia do Rio Paraná. E sem mais delongas, na quinta reunião que tivemos ali para a Bacia do Sistema Hídrico do Rio São Francisco, o ponto que quero chamar a atenção aqui foi para uma breve simulação hidráulica, com horizonte indo de 5 de maio até o final do mês de junho de 2025, sendo utilizado aqui um cenário de influência com base, né, no modelo SMAP-UNS, com as chuvas do modelo estendido do Centro Europeu. E para essa simulação, consideramos um cenário de efluências, né, para os 2 meses aqui, onde no mês de maio de 2025, uma vazão defluente estimada, né, então, de 300 metros cúbicos por segundo para Três Marias e de 450 metros cúbicos por segundo no mês de junho, ao passo que mais ali para o trecho de Sobradinho, Xingó, findado ali praticamente o replecionamento do reservatório de Itaparica, as vazões de Sobradinho reduzidas ali para um patamar na ordem de 1.275 no mês de maio e de 1.250 no mês de junho, o passo que Xingó fica praticamente próximo da sua defluência mínima vigente, né, dos 1.100, que em termos de simulação com cerca de 1.130 em ambos os meses. Ambos os reservatórios partiram então, né, do início da simulação operando na faixa operativa normal, no mês de maio. Três Marias, então, com associado, né, com também um cenário de afluências bem desfavorável, tipo com que vem se observando, que é previsto para esse horizonte futuro, corresponderia a pouco mais de 190 metros cúbicos por segundo, cerca de 51% da média de longo termo para essa janela em questão, ao passo que a incremental Sobradinho também de forma bem desfavorável, com algo ali pouco acima dos 515 metros cúbicos por segundo, cerca de 40% dessa média de longo termo também. E Três Marias, então, né, iniciando essa simulação com cerca de 84,9% de armazenamento, finalizaria o mês de maio com cerca de 83,3%, 77,8% ao final de junho, em ambos os meses permanecendo também ali na faixa de operação normal, enquanto o Sobradinho, por sua vez, partindo ali dos 71,3%, atingiria, em termos de simulação, cerca de 65,8% ao final de maio e 60,1% ao final de junho, estando também aqui, de acordo com a simulação, nos 2 meses na faixa de operação normal também. E como último comentário, só relembrar, né, que esses valores aqui apresentados no ambiente da sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco são valores estimados que podem divergir, né, em virtude das condições eletroenergéticas sistêmicas e também de usos múltiplos na bacia. Esse era o último slide que eu gostaria de apresentar aqui, João Pedro. Agradeço pelo espaço e retorno a palavra e fico à disposição para perguntas e questionamentos também. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Vitor. Então, com isso, nós encerramos o nosso primeiro bloco de apresentações e vamos agora para uma pausa de 5 minutos para análise das perguntas que nós recebemos. Até logo. Olá, boa tarde novamente. Retornamos aqui agora com a leitura das perguntas e trazendo algumas respostas. A primeira pergunta que a gente recebeu foi do Henrique, que é uma pergunta direcionada à programação diária. Então, por conta disso, a gente vai segurar um pouquinho essa pergunta para o último bloco por conta do tema relacionado. Tá bom, Henrique?
A segunda pergunta que a gente tem é da Olivia Nunes, da Speak Brasil, que nos diz o seguinte: Boa tarde, gostaria de saber se outras pessoas tiveram atraso no início da transmissão. Para mim, não apareceu o primeiro bloco, só entrando quase na hora do intervalo. Olivia, boa tarde. A gente conversou até com os responsáveis aqui pela transmissão, e aparentemente pode ter sido um problema pontual na sua máquina, tá? A gente não teve outros relatos aqui no chat, relacionados ao problema da transmissão. Inclusive, a gente pede se alguém tiver tido alguma outra intercorrência para que nos alerte, para que a gente fique sabendo. Mas a princípio foi pontualmente na sua máquina. E aí eu ia te indicar o registro dessa apresentação, que vai ficar gravado e disponibilizado no YouTube assim que ela for encerrada, tá bom? E aí esse primeiro bloco deve estar disponível por lá logo mais. Passando para a terceira pergunta, a gente tem uma pergunta da Laiana Maia, que a gente vai esperar também mais um pouquinho, a gente está correndo atrás dessa resposta. E temos uma pergunta do Renato Souza, da Tradener. Boa tarde. Qual é a previsão de entrada em operação de teste para o TSGNA2? Renato, boa tarde. Por enquanto, a gente segue com a mesma previsão que a gente deu na semana passada. Então, para estudos energéticos e para efeitos de programação, a gente considera a previsão de entrada em operação comercial dada pela ANEEL, né, pelo Rally, e lá a gente ainda tem a previsão de entrada em operação comercial para a GNA2 como setembro. Então, caso a gente tenha alguma outra data diferente, caso a gente tenha alguma atualização dessa previsão, a gente vai informar em reunião com todos os agentes. E a gente traz aqui a novidade, tá bom? Obrigado, Renato. Sem mais perguntas por agora, nós vamos passar para o segundo bloco, passando para as apresentações. Eu vou chamar a Sofia para comentar sobre a previsão de carga para a programação diária da operação e acompanhamento diário semanal. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, João. Tá me ouvindo? Tudo certo? Tudo certinho. Bom, então vou apresentar a previsão de carga. Iniciando aqui para o subsistema Sudeste, nós tivemos uma boa semana de previsão. Nós tivemos uma intervenção ocorrendo ali no dia 2, após o feriado de 1º de maio, justamente para ajustar o nível da carga. Mas o desvio no subsistema foi de 1,67%, sendo que desses 88% foram inferiores a 3%. Passando para o subsistema Sul, nós também tivemos uma boa semana de previsão. Tivemos desvios pontuais ao longo da semana, mas sem necessidade de nenhuma intervenção. Esse subsistema fechou com 2,47% de desvios do MAP, né? Sendo que desses 74% foram inferiores a 3%. Passando para o subsistema Nordeste, nós tivemos uma ótima semana de previsões. Não foi necessárias intervenções e o maior desvio ocorreu ali no dia 2, após o feriado, mas logo em seguida o modelo já se ajustou ao longo da semana. Para esse subsistema, nós tivemos um MAP de 1,93%, sendo que desses 81% foram inferiores a 3%. Finalizando para o subsistema norte, nós tivemos também a necessidade de intervenção aqui para o dia 2, após o feriado, justamente para ajustar o perfil do dia ali, mas no restante da semana não foram necessárias intervenções. O subsistema fechou com um MAP de 1,12%, sendo que desses 94% foram inferiores a 3%. Encerrando aqui para o Sim, nós tivemos uma excelente semana de previsão. Tivemos alguns desvios pontuais ao longo da semana e as intervenções no Sudeste e no Norte lá no dia 2 após o feriado de 1º de maio. O Sim fechou com 1,22% de MAP, sendo que desses 95% dos desvios foram inferiores a 3%. Eu me disponibilizo para qualquer pergunta e passo a palavra de volta para o João. Obrigada. Obrigado, Sofia. E agora nós vamos seguir com a nossa segunda apresentação da gerência de previsão de carga, chamando o Carlos para nos apresentar a revisão semanal da previsão de carga para o PMO. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela aqui. Imagino que todos consigam ver minha tela. Bem, vou começar a apresentação de previsão de carga para a programação semanal. Como de costume, vou começar falando sobre premissas meteorológicas, né, em relação à semana atual e próxima semana. Então, iniciando em relação ao subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nessa semana nós tivemos temperaturas próximas à semana anterior, com baixo acumulado de precipitação. Para a próxima semana, nós temos temperaturas em declínio no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, com maiores acumulados. Para o sul,
Na semana atual, temperaturas mais elevadas que a semana anterior, e para a próxima semana teremos a sinalização é de diminuição das temperaturas, principalmente em Porto Alegre e Curitiba. Lembrando que essa diminuição, né, na verdade, a gente analisa 3 graus, né, da temperatura máxima de uma semana para outra. Então, no sul, a gente também tem essa diminuição de temperaturas nessas duas regiões. Norte e Nordeste, semana atual, temperaturas em níveis próximos a 30 graus nas duas regiões. Destaque para Salvador, com um elevado acumulado de precipitação, principalmente no dia 3. Próxima semana, manutenção de temperatura e precipitação de maneira geral, estabilização, entre aspas, né, na região da Bahia, principalmente em Salvador, que teve essa ocorrência. E agora passando para a análise da carga em si, na segunda semana, a gente pode ver que nós temos uma expectativa de fechamento de 78.094 megawatts médios, com um desvio de menos 4,63%. A gente vai ver um pouco mais para frente que esse desvio ele está fortemente relacionado ao subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Vou explicar um pouco mais os principais pontos que a gente acabou tendo esse desvio. E aí, para fazer um nivelamento da carga, também dadas as premissas meteorológicas é, nas regiões que compõem o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nós fizemos ajustes, principalmente para a terceira semana, para manter o nível da carga e também dada essas temperaturas em declínio e maior nível de precipitação. Então, a gente pode ver que terceira semana nós tivemos um ajuste de quase 4%, então tendo uma, um fechamento, né, entre aspas, uma expectativa para a terceira semana de 77.804, uma previsão. Para as semanas 4 a 6, esse ajuste ele foi mais suave. E quando a gente olha o quadro ao lado do PMO, que são os valores definidos no PMO de maio, ou seja, no final de abril, nós temos uma variação de menos 2,03 quando a gente compara a revisão do PMO, o PMO revisado, né? E isso também, de novo, está bastante relacionado ao subsistema Sudeste e Centro-Oeste, principalmente. E agora eu vou falar sobre esse subsistema, né, que para essa segunda semana nós temos uma expectativa de fechamento de 42.965 megawatts médio. Interessante notar que é uma semana em que nós temos uma expectativa de fechamento menor do que a primeira semana, que é uma semana com o feriado de 1º de maio, que ocorreu na quinta, um dia ponte na sexta-feira, o que indica uma carga um pouco mais baixa, né? Então, e mesmo assim, a segunda semana é, tem essa expectativa de fechamento menor do que a primeira, e isso também pode ser explicado, o desvio, muito em relação à nossa, ao tempo em que a gente fechou a carga, né? Nesse caso, para a segunda semana, dado a questão do feriado, nós tivemos que fechar a carga na terça-feira, e com isso nós temos menos valores verificados e a nossa tomada de decisão é baseada com menos informações. Então, isso pode ser também é um outro fator. Tem a questão de temperatura. No Rio de Janeiro, nós tivemos sinalizações do Rio de Janeiro com temperaturas um pouco mais elevadas do que de fato ocorreu, fazendo com que a carga também viesse mais por baixo. E aí, na terceira semana para frente, nós temos, como eu comentei na questão da sinalização meteorológica, nós temos diminuição das temperaturas no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. E isso fez com que, e para manter também o nível da carga, nós fizemos um ajuste na casa de 6,7%. Na semana 4, um ajuste também para fazer esse ajuste fino da carga, na casa de menos 1,1%. Semanas 5 e 6, dado que a gente não tem nós não temos premissas meteorológicas, né, não fizemos nenhum tipo de ajuste e a carga se manteve num nível próximo à semana 4. Sendo assim, o valor do PMO versus revisão do PMO indica uma variação de menos 3,52%. Passando agora para o subsistema sul, a gente pode ver que essa segunda semana foi uma semana excelente em relação à previsão, em que nós tivemos um desvio de menos 0,58%. Então, lembrando que esse é um subsistema em que em que as regiões têm uma variabilidade de temperatura muito grande, então acaba sendo um subsistema difícil de fazer previsão e mesmo assim nós tivemos um ótimo resultado, tendo uma expectativa de fechamento de 13.313.
Para a terceira semana, dada essa questão de menores temperaturas em Porto Alegre e Curitiba, nós fizemos um ajuste na casa de 1,5%. E para as próximas semanas também, mais no sentido de fazer com que a carga seguisse a sazonalidade, né, na semana a semana, para compor o mês de maio. E aí, quando nós analisamos a variação, revisão do PMO versus PMO, nós temos uma variação de menos 1,57%, muito por conta desses ajustes feitos nessa revisão do PMO. Passando agora para o subsistema Nordeste. O subsistema Nordeste com um desvio de menos 2,01%, tendo uma expectativa de fechamento de 13.575 megawatts médio. Válido a gente destacar essa questão das chuvas intensas na Bahia, né, principalmente em Salvador. Isso também pode ter influenciado na carga verificada, ter ficado um pouco abaixo das nossas previsões. Mas dado que a carga ela tem se comportado de uma forma mais constante, né, nessas semanas, como a gente pode ver aqui nesse acompanhamento, nós não fizemos nenhum tipo de ajuste nas semanas 3 a 6. E aí, quando a gente olha a variação, né, uma variação de apenas 0,22%, então a gente vê que a questão da variabilidade da temperatura faz toda a diferença na hora da tomada de decisão em questão de ajustes. Por fim, subsistema norte. O subsistema norte também, excelente semana, né? Um desvio de 1,04%, tendo uma expectativa de fechamento de 8.242 megawatts médio. Dado esse crescimento da carga, né, nas últimas semanas, nós fizemos um ajuste nas semanas 3 a 6. Então, terceira semana, um ajuste não muito relevante, mas na quarta, sexta semana, ajustes com um impacto um pouco maior a fim de nivelar a carga para um patamar que a gente entende que é um patamar mais adequado, dados os últimos valores de carga que a gente tem encontrado nas últimas semanas. E quando a gente olha a revisão do PMO versus o PMO original, a gente tem uma variação de 1,88%. Bem, é isso que eu tinha para apresentar. Eu fico à disposição para eventuais perguntas e devolvo a palavra para o João. Obrigado. Obrigado, Carlos. E agora, para encerrar as apresentações desse segundo bloco, falando sobre os destaques de limites elétricos e principais intervenções elétricas, eu chamo o Henrique da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, João. Vou compartilhar o material aqui com vocês. Acredito que todos já estejam visualizando, então, dando início aqui aos destaques das intervenções. A primeira intervenção que a gente tem como destaque é o desligamento do compensador estático de Padre Paraíso 2, programado das 6 da manhã do dia 10 até os 15 minutos do dia 11, domingo. É uma manutenção corretiva, e durante essa intervenção somatório dos fluxos associados aos bipolos do Xingu, quando ultrapassam o valor de 1.000 megawatts, é necessária uma redução de 150 megawatts dos limites de FNES. E no caso da ultrapassagem do fluxo norte Xingu em 1.000 megawatts, também é necessário fazer essa redução de 150 megawatts. Na sequência, temos o desligamento do banco série 701 da subestação Serra da Mesa 2 500 kV. O serviço está programado das 7 da manhã de domingo até às 7 da manhã de sexta-feira, 13 de junho. O motivo é uma modernização do sistema de proteção, controle e supervisão desse equipamento. E durante a intervenção é necessário fazer as limitações do FNES em 6.700 MW, do R seco em 10.500 MW, do FSM em 4.100 MW, e uma limitação para o conjunto fotovoltaico Arinos 2 de 1.000 MW. Na sequência, temos o desligamento da LT Itaberá Tijuco Preto C1, da meia-noite do dia 10 às 7 da manhã de segunda-feira, dia 12 de maio, associado à modernização da proteção diferencial do setor 765 kV de Itaberá, e a fim de garantir o desempenho dinâmico do SIM durante a execução dos serviços, faz-se necessária a redução do RCE em 2.500 MW, do RSU em 500 MW e do fluxo Bateias em 170 MW.
Seguindo, temos o desligamento da barra E, 500 kV de Foz do Iguaçu, 60 Hz. Serviço somente na quarta-feira, dia 14, entre 7 horas e 17 horas. Uma manutenção corretiva na seccionadora 9321. E para garantir a confiabilidade do SIM durante a intervenção, é necessário limitar a geração de Itaipu 60 Hz em 6.000 megawatts. Temos também o desligamento de banco série na SE Presidente Dutra, das 7 horas do dia 13 às 17 horas do dia 14, quarta-feira, uma manutenção corretiva para normalizar o sistema de proteção desse equipamento. E, em termos de limitação, temos limitação para o FNEM e FNNE em 5.500 MW, e para o FNES fica limitado em 8.000 MW. E, por último, temos a limitação associada ao desligamento da barra A1 de Araraquara 2, programada a partir de amanhã, às 7 da manhã, às 14 horas, dos dias 10 e 11, ou seja, sábado e domingo, e é uma obra visando a integração da futura subestação Nova Ponte 3. E a fim de evitar problemas de controle de tensão na área 500 kV do Sudeste, é necessário limitar os bipolos do Madeira em até 2.800 MW, os bipolos do Xingu em até 4.300 MW, limitar também o elo de corrente contínua de Itaipu em 1.400 MW, o recebimento do Sul em 7.500 MW e o fluxo Bateias em 2.000 MW. Com isso, eu encerro aqui, João. Obrigado e devolvo a palavra para você. Obrigado, Henrique. Boa tarde. E agora, encerradas as apresentações do segundo bloco, nós faremos uma pausa de 5 minutos para análise das perguntas que nós recebemos. Até já. Olá, boa tarde novamente. Pedimos desculpas pela demora no retorno ao intervalo, mas a gente estava conseguindo a maioria das respostas aqui para as perguntas que foram feitas. E a gente vai começar com um questionamento do Rômulo Camargo. No bloco passado eu tinha pedido, né, solicitado que quem tivesse problema de transmissão que manifestasse aqui no chat. A gente recebeu mensagem somente do Rômulo Camargo, da Copel, que nos falou: boa tarde, aqui na Copel também estamos com problema de travamento na transmissão. Rômulo, também, como parece ser mais um problema pontual, são dois, né? A gente está com mais de 100 presentes, né, online. A gente conversou com o pessoal da transmissão novamente e eles indicaram que embaixo do vídeo tem uma engrenagem que você pode reduzir a qualidade da transmissão, caso que ela vai consumir banda menor e você deve conseguir assistir sem travamentos. Ou, alternativamente, na parte de baixo tem um link alternativo que você pode clicar e assistir essa transmissão num link secundário, também que tem essa capacidade. A gente indica essas duas possibilidades. Qualquer coisa, a gente segue à disposição. Temos aqui uma pergunta do Álvaro França, da Electron Energy, que nos pergunta o seguinte: prezados, boa tarde. Semana passada questionei no PMO sobre a forma e metodologia que está sendo adotada nos estudos de aumento do escoamento da região Nordeste, depois de já ter questionado no canal de relacionamento com a gente e não ter sido respondido. Já se passaram 2 semanas e ainda não tive a resposta. Gostaria de saber se há algum ponto que pode ser esclarecido sobre os meus questionamentos. Obrigado. Álvaro, a gente entrou em contato com a área responsável que está com o seu chamado, e o que eles nos passaram é que a sua pergunta ainda está no prazo de resposta e ela deve sim ser respondida pela central, e eles deram um prazo de semana que vem para que você receba essa resposta, tá bom? Eu tenho aqui agora uma pergunta do Jonathan Sanches, da Auren Energia, que nos fala o seguinte: prezados, boa tarde. A UTECA Angenta 3 vem gerando energia de forma inflexível desde meados de abril. No entanto, nos modelos New Wave, Decomp e D100, não estão modelando sua disponibilidade. Poderiam explicar a razão dessa discrepância entre a operação real e as premissas adotadas nos modelos energéticos?
Jonathan, boa tarde, obrigado pelo questionamento. A gente não vem representando o CanJ3 nos modelos porque ela não tem um dos critérios requeridos para sua representação, que é ter um CVU válido, vigente. Então, por conta disso, ela tem tido a sua disponibilidade zerada, nula. Sobre essa geração de energia de forma inflexível que você mencionou, nós verificamos aqui que há um SGI para fins de teste que está em execução, o que justificaria essa geração que está sendo verificada. Tá bom? Eu tenho aqui agora. Eu vou chamar o Henrique agora para três perguntas em sequência. São três perguntas do João Paulo Almeida Silva. Eu acho que para facilitar, Henrique, eu vou fazer a primeira, depois a gente traz as outras, tá? Perfeito. A intervenção no compensador estático irá afetar o FJUSC, tendo em vista que sempre tem seguido a ordem de sensibilidade FPTO-PPA? Henrique, é contigo. Não, essa intervenção ela não afeta o FJUSC, ela só vai afetar os limites listados na própria recomendação e que foram citados aqui na apresentação de slides. Beleza, obrigado. Agora temos, eu acredito que sejam duas perguntas sobre Serra da Mesa, essas duas eu vou juntar, tá? Tá. A intervenção também do João Paulo Almeida, da New Wave Energia. A intervenção no banco de capacitor de Serra da Mesa 2 500 kV, além dos fluxos mencionados, menciona também o conjunto fotovoltaico Arinos 2. Os agentes desse conjunto devem se programar para atender esse patamar solicitado durante todo o período da programação do SGI ou somente nos finais de semana dentro do intervalo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: a intervenção no banco de capacitor em série da SE Serra da Mesa 2 será executada somente dia? Eu acredito que seja somente de dia. Esse tipo de intervenção poderiam ser executado durante a noite para evitar limitações nas usinas solares? Respondendo primeiro a segunda parte, essa intervenção ela precisava inicialmente de 35 dias para ser realizada e o INS trabalhou para reduzir para 32 dias. Então, dado da necessidade desse prazo, não tem como excluir os períodos diários do serviço. E respondendo quanto à limitação para o Parque de Arinos 2, essa limitação vai valer durante todo o período de execução da intervenção. Obrigado, Henrique. Agora, eu tenho uma pergunta para a PEC, do André, acredito que seja o Eric que vai responder. É uma pergunta do André Yoshida, da Simple Energy. Boa tarde. Nessa segunda semana do mês de maio, observamos um pequeno desvio em relação ao patamar pesado de carga. No entanto, nota-se uma diminuição significativa deste patamar para a próxima semana operativa. Existe algum motivo para essa redução aplicada contigo, Eric? Obrigado, João. Boa tarde a todos. André, então, como o Carlos apresentou agora há pouco, nós tivemos sim um desvio nessa segunda semana operativa, muito em função, como ele explicou, da antecipação da consolidação das previsões na última semana operativa em função do feriado, que nossa expectativa para a primeira semana era num valor superior ao efetivamente verificado, que acabou impactando também a previsão ao verificado dessa semana, que acabou vindo bem abaixo da nossa previsão, especialmente no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. E para a próxima semana, visto o comportamento da carga, tanto na semana atual quanto na semana passada, e as premissas meteorológicas que indicam redução das temperaturas na região Sudeste, especialmente no Rio e em São Paulo, nós realizamos uma redução nas nossas previsões de carga para a próxima semana, com uma carga até abaixo um pouco abaixo da observada na semana em curso. Então, acredito que isso explique essa redução na carga, também no patamar pesado, e ficamos à disposição para eventuais outras dúvidas. Boa tarde. Obrigado, João. Obrigado, Eric. As demais perguntas nós vamos segurar também para o próximo intervalo. Nós estamos verificando a possibilidade de respondê-las. E aí a gente traz um retorno sobre todas as que foram enviadas pelo chat. Então, agora, passando para o terceiro e último bloco de apresentações, eu mesmo vou apresentar as intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa e os principais resultados do PMO. Peço aqui um instantinho de paciência para eu compartilhar a apresentação.
Eu acho que vocês conseguem ver? Vocês estão vendo a apresentação? Eu não consigo confirmar daqui. Ainda não, João. Não? Deixa eu tentar de novo. Agora sim, João. Isso que não entrou aqui para mim. Não sei o que aconteceu. Agora vai. Perdão, pessoal. Problemas técnicos aqui. Acho que agora todos vocês devem estar vendo normalmente. Eu vou começar a minha apresentação pelas intervenções energéticas mais relevantes. Lembrando que o nosso critério de relevância seleciona intervenções realizadas em UGs de grande porte ou intervenções em UGs que alterem limites sistêmicos. Então, para o Sudeste Centro-Oeste, nós temos em Jaguara, na UG1, uma manutenção preventiva no dia 10 de maio, e nas UGs 1 e 3, uma manutenção preventiva para o dia 11 de maio. Em Ilha Solteira, temos uma parada da UG1 para modernização, no período de 12 de maio até 28/4/2026. E na UG15, nós temos uma manutenção preventiva programada de 13 a 23 de maio. Para Aimorés, o HE Aimorés, nós temos uma manutenção preventiva na UG2, programada para o período de 12 a 17. Em Furnas, temos uma manutenção preventiva na sua UG6, programada para o período de 13 a 14 de maio. E em Corumbá, nós temos a parada da UG1 para modernização, programada para o período de 13 a 24 de maio. Passando para o sul, nós temos uma manutenção preventiva na UG4 de Salto Osório, programada para o período de 13 de maio até 2 de junho. No Nordeste, nós não selecionamos intervenções relevantes de acordo com o critério que eu mencionei. E passando para o norte, nós temos uma manutenção preventiva na UG12 de Belo Monte, programada para o período de 12 de maio até 25 de junho. Fechando também com uma manutenção preventiva na UG3 de Santo Antônio do Jari, programada para o dia 13 de maio. Passando para a segunda apresentação, que traz os resultados da revisão 2 do PMO de maio de 2025, principalmente os resultados da primeira semana, que vai de 10 a 16 de maio. Eu começo com um ponto de destaque, trazendo nesse slide as principais alterações de CVUs das usinas termoelétricas que ocorrem até o quarto dia útil do mês corrente, em virtude da atualização dos valores que é feita mensalmente pela CCE. Nesse gráfico aqui, em cinza, nós temos os CVUs da revisão passada, que foi a RV1 do PMO de maio, e em verde nós temos o CVU dessa revisão 2 do PMO de maio. A gente traz em destaque nas caixas as maiores alterações de CVU e esse gráfico fica para referência dos demais valores, com a comparação completa podendo ser feita através dos decks dessa revisão e da revisão anterior. Passando agora para os resultados propriamente ditos, eu começo aqui nesse slide com os CMOs da primeira semana operativa, que ficaram equalizados no Norte e no Nordeste e desacoplados do Sudeste, Centro-Oeste e do Sul, que também ficaram desacoplados entre si em virtude do atingimento de limites de intercâmbio. Foram observadas pequenas variações, né, de valores entre os patamares de carga, e o valor médio semanal do CMO ficou em R$ 216,13 por megawatt-hora no Norte e no Nordeste, R$ 288,94 por megawatt-hora no Sul, e no Sudeste Centro-Oeste ficou em R$ 256,93 por megawatt-hora. Com relação ao atingimento de limites nos fluxos de intercâmbio para a primeira semana, nós tivemos o atingimento do limite do bipolo de Belo Monte nos 3 patamares, atingimento do FNS mais FNES também nos 3 patamares, FNES nos limites conjunturais dos patamares de carga médio e leve, tivemos atingimento também do limite de Sudeste e Vaiporã na carga pesada, e o atingimento do RSul na carga pesada e limite conjuntural da carga média. Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo DECOM para a primeira semana operativa, que se deu principalmente por inflexibilidade declarada pelos agentes, vista aqui em verde escuro, havendo também indicação de despacho por ordem de mérito em todos os subsistemas. Então, para o SIM, nós temos um despacho total previsto da ordem de 5.433 megawatts médios, sendo 3.989 por inflexibilidade e 1.444 por mérito, distribuído entre os subsistemas, como mostra a tabela e o gráfico desse slide. A gente aproveita para ressaltar sempre que esses valores apresentados aqui de despacho comandado pelo DECOMP são indicativos, pois o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo DCEM na etapa de programação diária.
Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos aqui as usinas AGNL, que devem ser comandadas com 9 semanas de antecedência. Então, nessa revisão 2 do PMA de maio, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 12 de julho e 18 de julho. Tudo isso calculado pelo modelo Decomp. E, para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim foi indicado o despacho antecipado para a UTE de Santa Cruz, pois o benefício GNL calculado para o Sudeste Centro-Oeste ficou acima do CVU dessa usina para os 3 patamares de carga. E para as usinas de Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe não foi indicado o despacho antecipado, como mostra aqui a tabela do slide. Agora nós passamos para o armazenamento dos subsistemas. Então, nesses gráficos do slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, e para o segundo mês de estudo a gente trabalha com cenários e nós trazemos a distribuição desses armazenamentos nos cenários por meio dos gráficos de boxplot. Assim como na semana passada, nós observamos certa estabilidade com relação aos valores apresentados nas últimas revisões, com uma tendência entre estabilidade e queda para o Sudeste Centro-Oeste, Sul e Norte, e uma tendência de queda no armazenamento do Nordeste. Passando para os valores propriamente ditos, começando pelo Sudeste Centro-Oeste no canto esquerdo superior, nós partimos de 70,2% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida que nos foram informados pelos agentes, devendo alcançar 70,1% ao final do primeiro mês de maio. Já em junho, nós temos cenários indicando armazenamentos entre 65,3% e 76,6%, com o valor esperado de 68,5%. Passando para o sul, à direita, em verde, o estudo se inicia com 37,5% de armazenamento e indica o fechamento do mês com 34,3%. Para o segundo mês, temos cenários variando entre 28,6% e 81,9%, com o valor esperado de 38,1%. Passando para o Nordeste, no canto esquerdo inferior, o estudo parte de 76,2% de armazenamento e indica o fechamento do mês com 73,5%. E para o segundo mês, nós temos cenários, pouca dispersão, e cenários variando entre 66,2% e 71,3%, com o valor esperado de 68,6%. Fechando com o norte à direita embaixo, o estudo parte de 97,6% e previsão de 97,3% ao final do primeiro mês. E já para o segundo mês, também pouca dispersão, com cenários entre 89,1% e 100%, e valor esperado de 97,8%. E aqui nesse ponto eu concluo as minhas apresentações de hoje. Eu agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. Muito obrigado. Para finalizar as apresentações de hoje, eu vou chamar a Janaína para fazer a apresentação da Gerência de Programação Diária sobre a política operativa da última semana. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Vou compartilhar com vocês a apresentação. Bom, então agora nós vamos apresentar os principais destaques da política operativa da última semana, também trazendo acompanhamento do DCEM na programação diária. Inicialmente, nós trazemos uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e Decomp. No DCEM, na maioria dos patamares, os valores de CMO estão próximos aos valores de referência do Decomp, destacando-se as principais diferenças, nós podemos citar CMOs reduzidos no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, na carga leve dos dias 3 e 4 de maio, devido à carga reduzida do fim de semana. CMOs reduzidos no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, CMOs elevados no subsistema Norte, devido à limitação do fluxo de Jurupari-Oriximiná, conforme a instrução de operação normal da região. CMOs elevados no subsistema Sul, devido à limitação do fluxo Bateias, do FBTA, conforme também as instruções de operação, né, que está na MOP 165. E as demais diferenças de CMO entre os modelos se devem ao melhor detalhamento da carga, da rede elétrica e da previsão de geração de usinas não simuladas. Agora, nesse slide, a gente apresenta o box plot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia de hoje. Em todos os subsistemas, os valores de CMO apresentam dispersão de resultados. No subsistema Norte, os outliers com valor de CMO de aproximadamente R$ 134,00 por megawatt-hora, das 16 às 18 horas, são influenciados pela limitação de geração da UTE Tambaqui, conforme a SGI. Adicionalmente, os outliers com valor de CMO acima de R$ 50,00 por megawatt-hora ao longo do dia são consequência da limitação do fluxo de Jurupari-Oriximiná,
conforme a instrução de operação da região. Por fim, os demais outliers ao longo do dia são decorrentes do fluxo FNS e do somatório FNS mais FNES, conforme também a instrução de operação. No subsistema Nordeste, os outliers inferiores e superiores entre 15 e 16 horas são influenciados pela inequação para controle de carregamento da LT 230 kV, bom nome Milagres, conforme a instrução de operação. Por fim, os demais outliers inferiores e superiores ao longo do dia são consequência do fluxo Norte-Sudeste, né, do FNS, e também do somatório FNS mais FNES. No subsistema Sul, os outliers inferiores ao longo do dia são consequência da ilha elétrica da conversora de Garabi. Os demais outliers inferiores e superiores ao longo do dia são decorrentes da limitação do fluxo Bateias, do FBTA. E no subsistema Sudeste, os outliers com valor de CMO nulo entre 16 e 30 e 17 são influenciados pela limitação de geração da UHS A Carvalho, conforme SGI. Adicionalmente, os outliers inferiores entre 9 e 30 e 14 horas são consequência da inequação para controle de carregamento da LT 345 kV Jaguara Luiz Carlos Barreto, conforme instrução de operação. E, por fim, os demais outliers inferiores e superiores ao longo do dia são decorrentes da limitação do fluxo FBTA, também do fluxo FNS e do somatório FNS mais FNES. Aqui nós apresentamos o CMO por barra durante uma meia hora para o dia de hoje, dia 9 de maio, e destacamos que apenas 30% das barras no SIM estão aqui representadas. Observamos valores de CMO elevados na região de Manaus, decorrentes do limite do fluxo Jurupari-Oriximiná. Adicionalmente, são observados valores de CMO reduzidos nos subsistemas Norte e Nordeste devido à limitação do somatório dos fluxos FNS e FNES. Agora apresentamos um comparativo entre a geração hidráulica do DECEM e PDP para os 4 subsistemas. Verificamos que, de maneira geral, na região Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a geração do DECEM é inferior à geração do PDP, enquanto que nas regiões Nordeste e Norte, a geração do DECEM é superior à geração do PDP. Essas diferenças ocorrem devido à representação simplificada no modelo e à política operativa. Já com relação à geração térmica, foram observadas diferenças nas gerações do PDP em comparação com o DECEM, devido à geração por exportação entre os dias 3 e 5 e à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes após a publicação do DECEM. Com relação ao intercâmbio internacional, destacamos que nessa semana operativa houve exportação de energia termoelétrica das UTEs Jorge Lacerda C e Termorio para o Uruguai entre os dias 3 e 5 de maio. Nessa semana operativa não houve acionamento de ofertas de resposta da demanda. Nesse slide apresentamos a importação de energia da Venezuela para o sistema isolado de Roraima. Destacamos que, de acordo com os procedimentos de operação vigentes, o fluxo de potência ativa na LT 230 kV Boa Vista Santa Helena está limitado em 15 MW. Nessa semana operativa, houve importação de energia da Venezuela em todos os dias, com modulação ao longo do dia, reduzindo nos momentos de carga baixa, apresentando valores entre 4 e 11 MW médios. Agora apresentamos gráfico as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer da semana operativa, e podemos destacar para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, perfil importador de energia em todos os patamares, geração dimensionada para controle de nível e atendimento da carga nas usinas dos Rios Grande, Paranaíba e operação minimizada nas usinas do Paraná, exploração dos recursos energéticos nas usinas das bacias dos rios Madeira e Teles Pires. Para o subsistema Sul, perfil importador de energia em todos os patamares, controle do nível dos reservatórios, modulando a geração hidráulica para atendimento à carga e controle de fluxos elétricos, principalmente o RSU e FBTA. Para o subsistema Nordeste, perfil exportador de energia em todos os patamares, operação minimizada na cascata do Rio São Francisco devido aos limites de interligação e defluência mínima média diária na UHS Xingó de 1.100 metros cúbicos por segundo em atendimento à resolução da ANA. E para o subsistema Norte, subsistema exportador de energia em todos os patamares, exploração das usinas das bacias do Rio Tocantins e do Rio Xingu, respeitando as restrições operativas e os limites elétricos vigentes, e operação na UHE Balbina para controle de nível, consolidando a estratégia de ganho de volume útil em vista do período seco. Nesse slide é apresentado o balanço por fonte de geração dos dias 3 a 9 de maio, onde 94% do despacho foi realizado por fontes renováveis,
Dentre todas as fontes, 38% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, que são as fontes de geração em verde no gráfico, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. O montante de geração total foi de aproximadamente 10,8 gigawatts médio superior ao despacho da semana anterior. As maiores diferenças observadas entre as fontes de geração foram a elevação de geração hidráulica em aproximadamente 1 gigawatt médio e elevação da geração eólica em aproximadamente 6,8 gigawatts médios. Nesse slide, apresentamos a previsão de geração eólica para a próxima semana operativa, com valores médios oscilando ao longo dos próximos dias, sendo que a menor média está prevista para o dia 11 de maio, com aproximadamente 13,6 gigawatts médios. Com relação à importação de energia, foram recebidas ofertas da Argentina pela comercializadora Enel. A oferta foi composta de 4 blocos, os montantes variando entre 200 a 800 megawatts médios em todos os patamares de carga. Os CVUs variando entre cerca de 597 e 1.647 reais por megawatt-hora. Todos os blocos tiveram elevação de preço em relação ao ofertado na semana anterior. Pelo Uruguai, foram recebidas ofertas de importação pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. As 3 ofertas foram divididas em 7 blocos, sendo 3 de 33 e 4 de 17 megawatts médios para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto nas tabelas, com valores variando entre cerca de 403 e 2.239 reais por megawatt-hora. A diferença do preço em relação à semana anterior pode ser vista abaixo da tabela. Com relação à política para a próxima semana operativa, podemos destacar para o norte: exploração das usinas das bacias do Rio Tocantins e do Rio Xingu, respeitando as restrições operativas e os limites elétricos vigentes, e operação para controle de nível na UHE Balbino. Com relação ao Nordeste, operação minimizada na cascata do Rio São Francisco, devido aos limites de interligação, defluência mínima média diária na UHE Xingó de 1.100 metros cúbicos por segundo em atendimento à resolução da ANA. Para o Sudeste e Centro-Oeste, utilização dos recursos das bacias dos rios Grandes e Paranaíba e possibilidade de elevação das efluências das usinas do Rio Paraná, conforme necessidade de alocação na carga, manutenção dos limites da interligação Sul-Sudeste e controle de nível dos reservatórios. Exploração dos recursos energéticos das usinas das bacias dos rios Madeira e Teles Pires. Para o Sul, operação minimizada buscando redução de deplecionamento e controle do nível dos reservatórios, modulando geração hidráulica para atendimento à carga e controle de fluxos elétricos, principalmente o RSU e o FBTA. Sobre atendimento à ponta de carga, a folga de potência monitorada alocada preferencialmente em usinas do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e a baixa probabilidade de despacho térmico adicional para a próxima semana. Com relação à ocorrência de EVT, para a próxima semana operativa, a expectativa é de ocorrer EVT todos os dias nos subsistemas Norte e Sudeste e Centro-Oeste, porém a exportação fica condicionada à validação elétrica, considerando os limites de interligação Sudeste e Sul. Com relação às ofertas da Portaria 88, que teve o prazo prorrogado pela Portaria 105, houve atualização mensal dos preços das ofertas. Os novos preços são válidos a partir da próxima semana operativa, a partir do dia 10 de maio. As ofertas válidas seguem sendo das usinas de Termonordeste, Termoparaíba, Porto Pecém 1, Maranhão 4, Maranhão 5, Nova Venécia 2, Parnaíba 4 e Norte Fluminense, conforme a tabela. Bom, aqui eu encerro e lhe devolvo a palavra, João. Obrigada. Obrigado, Janaína. E assim nós encerramos o nosso último bloco de apresentações de hoje e nós faremos agora uma pausa final de 5 minutos para análise das últimas perguntas recebidas. Então, até breve. Boa tarde novamente. Voltamos aqui para o nosso último bloco de resposta das perguntas recebidas, para finalizar com todas as que a gente recebeu. E aí eu vou começar com algumas perguntas para programação diária e vou pedir a ajuda da Janaína. Janaína, a primeira pergunta é do Henrique Ribeiro, da GNA, que tem o seguinte questionamento. Boa tarde. Tenho acompanhado ao longo das últimas semanas o descolamento do CMO na barra da UTE GNA1 do CMO do Sudeste ao longo do dia, particularmente nos momentos em que o CMO do Sudeste despenca para valores próximos a zero, o CMO na barra ultrapassa 500. A que deve essa discrepância tão elevada? No caso do CMO da barra cruzar a linha de CVU da UTE, podemos esperar despacho, mesmo que o CMO do Sudeste esteja bem abaixo? Muito obrigado. Então, Janaína, contigo. Obrigada, boa tarde, Henrique. Bem, o CMO da barra da UTE GNA1 está sendo sensibilizado pela limitação do fluxo bateias, do FBTA, pois ela compõe o denominado Grupo de Geração Próximo da Carga, o GPC,
que é um dos fatores de composição do limite do FBTA. Né, ressalta-se que o DECEM, além das restrições de rede, também considera as restrições de Unit Commitment para definir o despacho de todas as usinas, de forma a minimizar o custo total de operação. Então, o DECEM vai estar vendo tanto a questão das restrições de rede, como também, né, as restrições de UCT. Eu lhe devolvo a palavra, João. Obrigado, Janaína. Tem mais duas, então fica aqui com a gente. Eu tenho uma pergunta do Diego da Tradener, com o seguinte questionamento. Boa tarde. Temos acompanhado a situação hidrológica crítica do Submercado Sul. O ONS, por meio dos estudos elétricos, consegue mensurar a perda de potência para atendimento à ponta de carga no submercado? É perceptível que qualquer elevação de carga no sul pode trazer problemas do ponto de vista de potência, demandando o acionamento de térmicas com CVU bastante elevado. Qual a visão do ONS? Janaína, por favor. Obrigada. Boa tarde, Diego. Bem, o atendimento eletroenergético do Subsistema Sul, considerando essa questão da situação hidrológica, ele está sendo avaliado nos nossos estudos prospectivos. Né, e sobre a questão do atendimento à ponta de carga, ele é feito diariamente, né, considerando as previsões de carga, renováveis, a disponibilidade das usinas e os limites de intercâmbio entre as regiões. Eu lhe devolvo, João. Obrigado, Janaína. Temos uma última aqui para você, que é a pergunta do Fernando Nunes, da British Petroleum. Boa tarde. Esta semana observei outliers superiores de CMO no Sudeste devido à limitação do fluxo bateias, conforme indicado no RapidOil. Também notei que a UTE Cubatão gerou volume classificado como ordem de mérito devido ao CMO da barra acima do seu CVU, por exemplo, no dia 7. Mesmo sendo CMOs de barras e não agregados do submercado, as usinas térmicas podem ser despachadas no mérito se a barra estiver descolada do CMO do subsistema, causando encargos elevados? No exemplo dessa semana, observamos inflexibilidade sendo gerada por Cubatão. Porém, esse despacho por mérito dado CMO da barra e não do supermercado pode ocorrer também para usinas desligadas e sem inflex. Janaína. Obrigada. Boa tarde, Fernando. Bom, essa pergunta tem um pouco de relação também com a pergunta do Henrique, né? Então, assim, né, no DECEM a gente tem a representação da rede, né? E o despacho por mérito, ele está relacionado realmente ao CMO da barra, né? E não ao CMO agregado ali do supermercado. Então, né, pode acontecer, né, sim, esse despacho, né? Então, o DECEM está vendo ali as restrições de rede e também as restrições de unit commitment e minimizando o custo, né? Então, pode também acontecer, né, de ter, né, barra sensibilizando ali, né, de usinas que sejam desligadas ou sem flexibilidade, mas ele sempre vai estar, né, com a função objetiva ali de minimizar o custo, olhando tanto as restrições de rede, quanto também as restrições de unit commitment térmico. Eu lhe devolvo, João. Obrigado, Janaína. Temos aqui mais 3 perguntas finais que eu vou responder. É, eu tenho aqui uma do Gessés Técnico da ABC Brasil. Olá, boa tarde. Não são problemas pontuais de conexão. Nós estamos com 4 dispositivos conectados em IPs distintos. Todos estão com problema na transmissão. Adicionalmente, já realizamos os procedimentos solicitados, por exemplo, clicar no link abaixo do vídeo, e o problema permanece. Gessé, boa tarde, obrigado pelo seu relato mais uma vez. A gente entrou em contato com o pessoal da transmissão aqui, que é o pessoal da Vox, que nos auxilia para fazer essa transmissão da reunião semanal e também do PMO. E a questão é a gente esclarecer que a gente tratou como um problema pontual, porque a gente está com 134 espectadores conectados. Então, quando a gente tem 1 ou 2 problemas, seriam problemas que poderiam ser pontuais e não relacionados à transmissão como um todo, senão mais pessoas teriam reclamado. Só por isso que a gente tratou como pontual. Esse fórum é complicado da gente tratar questões mais técnicas de conexão, de rede, o que pode estar causando esse travamento, o pessoal da Vox se disponibilizou a te ajudar pelo e-mail alexandre@vox.com.br. Vox é VOCS, são 4 letras, tá? Então, alexandre@vox.com.br. Você pode entrar em contato com ele e ele pode te explicar um pouco melhor o que pode estar acontecendo de problema nessa conexão dos 4 computadores. Tá bom, Gessé? Obrigado pelo relato. Em seguida, eu tenho umas 2 perguntas. A primeira é da Laiana Maia, da Elera Renováveis. Prezados, boa tarde. Conforme noticiado pela imprensa e previsto no despacho número 1281 da ANEEL, a EDP irá antecipar em 20 meses a entrada em operação das linhas de transmissão na região do Mato Piba, que atravessarão os estados da Bahia, Piauí e Tocantins. Gostaria de saber quais são essas linhas e quais os potenciais impactos dessa antecipação. Obrigado.
Laiana, obrigado pela sua pergunta. A gente entrou em contato, a gente tentou dar uma olhada na sua dúvida. A questão é que ela trata de um horizonte de planejamento e, por conta disso, nós não temos as equipes aqui disponíveis nessa reunião de programação, reunião semanal de programação, à disposição para essa resposta, tá? Como essa reunião semanal tem um foco de programação da operação, a gente sempre recomenda que dúvidas para as áreas de planejamento devem ser encaminhadas via central de atendimento, para que elas sejam respondidas pelas áreas específicas, ou então que elas sejam tratadas no fórum do PMO, que aí sim conta com a participação de todas essas áreas. Então, Laiana, a gente pede para o encaminhamento desse teu questionamento para a central, por gentileza. Obrigado. E aí, para fechar, a nossa última dúvida é a da Natália Biondo, da Enercor, que pergunta o seguinte: Prezados, boa tarde. Considerando o início do depressionamento do reservatório de geral a partir de 26 de junho, qual o tratamento que está sendo aplicado para o Cotivol do segundo mês do DECOMP? Até o momento, não conseguimos reproduzir o valor de 89,45, utilizando as antigas regras que consideravam a vazão afluente da usina. Obrigada desde já. Natália, obrigado pelo seu questionamento. A gente tentou aqui nesse intervalo curtinho tentar dar uma olhada, mas o ideal é que você nos envie essa dúvida, por ser particular, tem um exemplo, pode ter o teu cálculo também, a gente pede que se encaminhe para a gente na central de atendimento, e lá você pode mostrar um pouco do arrazoado, né? Fazer um arrazoado do que você fez e qual número você encontrou, e a gente pode te ajudar especificamente nesse caso, tá bom? E assim, eu acredito que todas as dúvidas tenham sido respondidas. Então, finalizadas as respostas dessas últimas dúvidas, nós caminhamos para o final da nossa reunião de hoje. Eu agradeço às equipes do ONS pelas apresentações realizadas e a todos que nos acompanham pela presença e participação. Nós nos vemos na sexta-feira que vem, no mesmo horário e local, para mais uma reunião semanal da programação da operação. Desejo a todos um ótimo final de semana e muito obrigado.